pedido para Jesus, como fortalecer os irmãos na fé, para que eles não se desviem, não se afastem, não esfriem na fé, mas cumpram também o seu propósito. Cumpram esse chamado que cada um de nós carregamos, que não é uma responsabilidade só do pastor, mas é um chamado de todo cristão e de cada um de nós. E quarto, essa é uma escola que foi gerada, você pode ter certeza, debaixo de muito temor e tremor, porque queremos ver cada membro do corpo de Cristo, porque essa é uma linda comparação que a palavra de Deus fala a respeito do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e a Bíblia diz que cada um de nós somos individualmente membros desse corpo. Então, se a igreja é corpo de Cristo, e eu e você somos membros individualmente desse corpo, então cada membro tem uma função. Não existe membro sem função. Então todos nós temos uma atuação no reino. E essa escola nasceu com esse desejo de gerar esse despertamento para que cada membro seja atuante no corpo de Cristo. Seja verdadeiramente um membro vivo no corpo de Cristo. E que, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Fala comigo, o meu serviço, bem desempenhado, vai edificar o corpo de Cristo. Para ver todos, e esse é um segundo propósito. Primeiro, para ver cada membro atuante no corpo de Cristo. Segundo, uma escola que nasceu para ver todos sendo cuidados. Todos. Todo membro do corpo de Cristo, ele tem o direito de ser cuidado. O direito de ser pastoreado, no sentido literal da palavra. Terceiro, para ver verdadeiramente o sentido de ser igreja. Fala assim comigo, ser igreja. Gente, quem teve no EDD aqui, conversamos um pouco sobre isso. Mergulhamos um pouquinho nesse conceito. O que é ser igreja? O que é ser igreja? O que o mundo vê hoje quando fala igreja evangélica? Por que a igreja, ao longo dos anos, deixou transparecer para o mundo uma visão tão diabólica, às vezes, de igreja? Por que a igreja, ela deixou transparecer para o mundo que é um lugar apenas de dinheiro? Falar em pastor é falar de alguém que é um ladrão, que quer pegar dinheiro do povo. Em que momento a gente perdeu a rota? Em que momento, e quando eu falo a gente, é porque eu estou me incluindo nesse pacote de igreja evangélica brasileira. Né? Estou usando essa ideia global, né, do que seria a igreja. Quando o mundo lá de fora talvez pense em igreja, pense em pastor pedindo dinheiro. Essa é a máxima. Mas a gente que vive todo dia igreja, sabe que essa é uma visão extremamente tosca, pequena, que o diabo coloca na cabeça das pessoas para criar uma barreira, um preconceito forte, para que as pessoas não venham para a igreja. E em que momento a gente perdeu isso? E quando olhamos para a Bíblia, e a gente vai no conceito bíblico do que é ser igreja, desde a primeira vez que essa palavra foi dita por Jesus, até o início propriamente dito da igreja, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, onde ali
eficazmente, oficialmente, vamos dizer assim, se inaugurou esse movimento chamado igreja. Em que momento, de repente, a gente se perdeu na caminhada e que, ao falar igreja para muita gente, lembra-se de um lugar de gente bitolada, religiosa. Para alguns é o lugar onde o pastor tem um líder que faz uma lavagem cerebral na cabeça do cara, que ele não pode jogar bola, que ele não pode ir na praia. Ou um líder que pede dinheiro e é ladrão. E no nosso meio? O que é ser igreja no nosso meio evangélico? Quando você encontra alguém e esse alguém foi numa igreja e fala assim: cara, fui numa igreja. Que igreja bacana. Que igreja legal. Que igreja viva. Você sabe que essa pessoa não está falando do real sentido do que é ser uma igreja. Ele está falando do som da igreja. Ele está falando do louvor da igreja. Ele está falando da estrutura física da igreja. Ele está falando de outros aspectos que não tem nada a ver da igreja bíblica, do que é ser igreja biblicamente falando. E você quase que tem que perguntar: tá bom, as características que você está dando dessa igreja que você foi, são características tecnológicas? São características visuais? Estrutural? Ou é porque você verdadeiramente encontrou uma igreja, que é a igreja onde os membros se amam, onde as pessoas gostam umas das outras, ministram umas às outras, se importam umas com as outras, é família de verdade, preocupada com o perdido, e eles têm uma comunhão tão linda que dá vontade de estar no meio deles. Porque a igreja modelo bíblico é essa. Esse é o modelo igreja. Onde se precisar, se ajuda, um povo que coopera mutuamente, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, celebra a vitória do outro como se fosse a sua, e sofre a dor do outro como se fosse a sua. Não estamos falando de um culto onde as pessoas entram e saem, ninguém sabe o nome dela, ninguém a conhece, mas ela sai dizendo: que igreja legal. Talvez porque ela gostou da pregação do pastor, como muita gente vem aqui aos domingos, porque gostam da pregação do pastor, porque gostam talvez do louvor, gostam um pouquinho do nosso ambiente. Mas se ela se desviar, se ela morrer, a gente nem vai saber que ela existiu. Então, essa escola, ela é para desafiar a gente. Desafiar a gente a ser igreja. A ser igreja. A ser igreja. A gente pode ter coisa mais linda tecnologicamente falando. A gente pode ter o ambiente mais favorável. A gente pode ter estrutura mais linda. Mas a luz da vida nunca vai ser as paredes. A luz da vida nunca vai ser o som que ela tem. A luz da vida nunca vai ser as cadeiras almofadadas. Que a luz da vida nunca seja a estrutura física, mas que a estrutura física seja apenas uma consequência, um reflexo do que ela é com gente, do que ela é um com o outro, do que ela vive na comunidade, essa troca, essa mutualidade, onde eles oram uns aos outros, se importam uns pelos outros, vida na vida, relacionamento, sem julgamento, mas com o desejo apenas de ver o outro crescer e não abandonar, e estar junto, e cooperar, e abraçar, porque é isso que é a missão da igreja.
duas palavras que eu amo e saltam quando você olha para Atos 2, 42 a 47. A primeira palavra é todos estavam juntos. Fala assim, todos estavam juntos. E a primeira palavra é todos. A primeira palavra é todos. Juntos. Todos juntos. Aqui nós estamos juntos. Nem todos. Mas veja que é possível todos estarem juntos. Todos estarem juntos. A visão bíblica do que é ser igreja não inclui alguns, inclui todos. A gente que é pastor fica muito preocupado com algumas profecias. E uma delas é aquele que alguém desce e vai direto na Rosane e fala assim: Rosane, o Senhor tem um grande propósito na tua vida. E nessa hora eu penso, não, Ele tem um todos. Ele tem um grande propósito para todos. Para todos. Pelo amor de Deus, pregador, diga isso. Diga que é todos. O Espírito desceu sobre todos. Tinha 120 pessoas, o Espírito veio sobre as 120 todas. O Espírito Santo é um Espírito que inclui todos, 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 todos. Até porque, quem tem mais de um filho aqui? Qual deles você quer que vá para o céu? Você acha que o pai vai separar alguns? Deus é pai e ama mais do que a gente. Ele quer todos. Então, a palavra de Deus me dá uma esperança de que nós podemos envolver todos num projeto poderosíssimo de transformação de vidas, vida por vida, vida por vida, onde cada um é tão importante para a comunidade. Podemos ser 100 ou 10 mil ou 100 mil pessoas. Não importa. Cada um, quando é todos, tem o seu valor na comunidade. Deus pode fazer todos. Tradicionalmente, nas igrejas, apenas 20% realmente trabalha junto com o pastor. Essa é a média da membresia das igrejas. Uma igreja de 100 membros, vai ter 20 que o pastor pode contar. Aquela turma que está ali, trabalha, ajuda, coopera. 80 vai no domingo e vai embora. E esse é o compromisso dele com a igreja. Mas o modelo apostólico é: todos estavam juntos. E todos os dias estavam no templo e partindo pão de casa em casa. Veja, é sempre todos. Todos vivendo essa realidade. Todos. Segunda palavra. Fala assim, unânimes. Fala, unânimes. Todos podem não ser unânimes. Quando ele diz que eles eram unânimes, ele está dizendo que eles estavam juntos no mesmo propósito. Porque nós podemos estar todos juntos, mas cada um pensar do seu jeito. Cada um ter o seu jeito de ser igreja. Cada um ter o seu jeito de pensar a igreja. Ou talvez o pensamento seja um, mas a prática seja outro. Talvez a pessoa eu acho que está bom assim. Né? A gente nem se compromete muito. Então não há unanimidade. Unanimidade tem a ver com concordância. Fala assim, concordância. Concordância. Corre aqui, pastor Diego, corre aqui. Qual é a diferença? Podemos estar juntos e não ser unânimes.
eu e o pastor Diego, assim nós estamos juntos? Sim. Estamos unidos? Sim. Alguém pode dizer e falar, os irmãos estão unidos, porque estão juntos. Mas como que eles podem estar juntos e não ser unânimes? Agora, nesse momento, eu e o pastor Diego vamos nos movimentar. Pastor Diego, você vai caminhar para lá e eu vou caminhar para cá. Isso é junto, mas não somos unânimes. Estamos juntos, mas não vamos para nenhum lugar. Estamos juntos, mas se cada um quiser fazer o seu, o corpo não sai do lugar. A gente não avança. Sabe, irmãos, o Espírito desceu no Pentecostes. E sabe qual foi um dos motivos pelo qual o Espírito desceu no Pentecostes? Você vai dizer, pastor, para dar poder à igreja para testemunhar. Sim. Mas uma das coisas lindas que o Espírito Santo fez foi aplacar o egoísmo, o ego. Ele veio amassar egos. Ele veio gerar quebrantamento. Ele veio gerar um espírito manso. Pastor, vamos juntos para aquele lado? Agora vamos para o seu lado. Agora nós vamos avançar. Porque agora a gente está em concordância. Agora eu estou falando 2. Imagine 20. Imagine 40. Se todos que estão no grupo do WhatsApp estão aqui, imagine 230. Juntos, caminhando numa mesma direção, no só propósito. Obrigado, querido. Seremos imbatíveis. Unanimidade é isso. É unanimidade aqui de pensamento. É a gente abrir mão dos meus gostos pessoais até. Outro dia eu falava com alguns líderes, eu falei assim, eu preciso que vocês tenham a minha visão. E qual é a visão do pastor? É a visão de todos. Pergunte para mim qual o ministério da igreja mais importante. Pergunta para mim qual ministério você acha que eu gostaria de ter na igreja. O de casais, o de criança ou de jovens? Qual você acha que é mais importante? Qual membro da igreja é mais importante? Ah, mas se o pastor não vier até mim... Todos unânimes. Se para fazer parte do todo, eu tiver que abrir mão de alguma coisa que eu gosto, pelo todo, vale? Vale. Mas por que não avançamos? Porque sempre alguém vai tentar puxar para o seu lado. Ah, mas como é que vai ficar o meu ministério? Ah, mas como é que vai ficar? Ah, mas como é que... Não, peraí, nós somos antes de tudo igreja. Igreja. Antes de tudo, nós somos igreja. Antes de qualquer coisa que nós fazemos no reino, nós somos igreja. Antes de qualquer ministério que você tenha na igreja, qualquer serviço que você desenvolva nessa igreja, nós amamos a igreja. Se houver essa humildade em nós, e para isso que o Espírito veio, para gerar essa humildade, para gerar esse pensamento de unanimidade, é aquela coisa assim, se for para o bem de todos, bora. Vai cooperar para todos? Então nós estamos juntos. Eu não quero é ficar fora disso. Desse movimento que pode impactar milhares de vidas. O que eu preciso de vocês? Eu só estou na introdução, isso não é aula. É só... O que eu preciso de vocês? Para o projeto Escola das Águias dar certo.
Já deu para ver que a Escola das Águias não é um curso. É mais do que um curso. Não é só uma escola, é mais do que uma escola. Espero que você já tenha percebido que é mais do que um departamento da Luz da Vida. Isso aqui é a Luz da Vida. É o que vai forjar todo esqueleto que vai sustentar a caminhada desse corpo. Amém? O que eu preciso nessas 14 semanas que nós estaremos juntos nessa primeira etapa desse curso? O que eu preciso dos irmãos? Primeiro, eu preciso de assiduidade. Eu preciso de assiduidade. Eu preciso que você coloque a sua quarta-feira lá e só não vem se você for arrebatado para a eternidade. Só se Jesus te levar para a glória. Também não vou poder vir. Amém? Assiduidade. Eu preciso, por isso eu introduzi falando de todos e unânimes. Eu preciso que todos, por quê? Porque como a escola tem o seu lado prático, lembra de trabalho de escola? A gente vai ter muito trabalho de escola, tarefas. E essas tarefas não dá para você estar presente hoje e não estar na outra. Então eu preciso da sua assiduidade. As 14 semanas, nós estamos gravando até, Beto, se der para colocar o link no grupo do pessoal, porque tem alguns irmãos que não puderam vir, e eu prometi que eu ia botar o link no grupo. Então pode botar no grupo da Escola das Águias. Põe o link ali, tá bom? Obrigado. Aí o pessoal começa a assistir. Apesar da gente estar gravando ali, mas ele não está aberto para todo mundo no YouTube, a gente criou um link específico. Se você for entrar lá no Luz da Vida, você não vai assistir o que está acontecendo aqui ao vivo, porque não é o propósito. Isso aqui não é para qualquer pessoa, é para quem é da igreja. E vai entender essa linguagem que eu estou usando, né? Vai ficar gravado todas as aulas e nas 14 semanas, para alguém que não possa vir, pode até pegar no YouTube, nesse link que a gente vai estar colocando no grupo. Mas, como ela é uma escola muito dinâmica, tem algumas aulas que não dá para faltar. Tem que ser presencial, para fazer parte da dinâmica. Principalmente, talvez nessas primeiras 5 primeiras aulas. Principalmente nessas primeiras aulas. Porque vai ter dinâmica que quem está online não vai conseguir acompanhar. Então, uma ou outra pode até acontecer, mas não pode ser, tem que ter essa assiduidade. Amém? Segundo, comprometimento com a causa do reino. Um comprometimento com a causa que você ama, porque você é de Jesus. E você ama essa causa chamada Reino de Deus. Não existe projeto mais poderoso de transformação do mundo do que igreja e reino de Deus. Então, é estar comprometido com a causa que um dia transformou teu coração e tua alma. E você quer levar muita gente com você para o céu em nome de Jesus. Amém? E terceiro, que eu preciso é foco no que a gente vai fazer, foco no projeto, foco mesmo que você tenha alguma experiência com aquilo que a gente vai conversar e vai colocar em prática, eu queria que você focasse o máximo em cada etapa. E não pulasse as etapas. Eu já sei no que vai dar isso, eu já fiz, né, e tal. Não, seja humilde. Para todo mundo junto ir no mesmo ritmo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida de persistência.
É uma corrida, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso aqui é uma maratona. Então, o que importa aqui não é a velocidade. O que importa aqui é o ritmo. Mantenha o ritmo, só isso. Não precisa ser apressadinho. Só manter o ritmo. Para que todo mundo esteja indo no mesmo ritmo. A gente não vai ter pressa. A gente, aqui de fato, a pressa é inimiga da perfeição. Então, no projeto, a gente não vai ter pressa. Pastor, mas será que eu vou dar conta? Vai tirar de letra. Vai tirar de letra, vai tirar de letra. Pode ficar tranquilo. Inclusive, as crianças vão entrar no projeto. Então, para você ter uma ideia, se até criança vai entrar, então, você vai tirar de letra isso aí. Amém? Vamos lá. Era isso. Para a introdução, era isso. O que você tem que trazer toda quarta-feira? Sua Bíblia, uma caneta para anotação, ou use o seu celular, alguma coisa aí para você anotar. Hoje, por exemplo, vocês vão anotar mais. Porque essa apostila é a apostila que eu vou entregar para vocês quarta-feira que vem. Aí tem o conteúdo completo de todas as aulas, estão aqui nessa apostila. A gente acabou ficando para ir para gráfica e tal, e acabou atrasando, e me perdoe, não consegui trazer prontinha para vocês hoje. Mas quarta-feira elas estarão esperando por você, bem bonitinha, todas as matérias e todas as lições e todo esse conteúdo que a gente vai compartilhar aqui. Amém? Então, semana que vem, cada um de vocês vão receber uma apostila como essa, com todo o nosso conteúdo aí. Maravilha? E aí toda quarta-feira, naturalmente, você vai trazer a apostila e vai trazer anotação, e enfim, tudo que você usa aí, e a sua Bíblia. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu pretendo que cada aula tenha no máximo 1h30. A gente comece 8 horas, exatamente 8 horas a gente vai começar, e terminaremos ali por volta de 9h30. Amém? Ainda dá para você chegar em casa, fazer um lanche e dormir cedo. Amém? Muito bom. Então, eu já quero adiantar algo. Eu vou tentar respeitar esse horário. Agora são 9 horas. Eu quero meia hora, mesmo que eu não consiga dar todo esse conteúdo aqui. A gente continua na semana que vem. E aí todo mundo vai ter a apostila assim do mesmo jeito. Amém? Preparados? Então agora começa a aula propriamente dita. Só essa parte introdutória aí, importante falar isso para vocês. Eu estou nervoso, gente. Acredita que eu estou nervoso? Gente, estou assim ansioso. Eu vou chorar. Sério. Estou muito empolgado. Estou muito empolgado. Confesso que faz alguns anos, eu nunca venho, Rosa é testemunha, o céu é testemunha, de que sempre que a gente vem para cá, para o culto, para a igreja, eu venho muito focado, muito compenetrado em trazer, em dar o melhor de palavra, a pregação, né? Eu procuro ser o mais claro para a igreja entender cada mensagem, cada pregação, eu me entrego realmente em cada culto. Hoje eu já estou sentindo um pouquinho o peso dos 47 anos, porque no culto das 20 eu já, né, Dona Rosa sabe que ela tem que fazer massagem todo. Sempre. Aí claro que eu dou uma de dengoso também, mas irmãos, eu
eu vou confessar para vocês que esse projeto especialmente, fazia tempo que eu não senti o que eu estou sentindo hoje. E falo isso não porque apenas teve essa adesão tão em massa, tão joia. Se tivesse 5 pessoas, essa é a minha oração. Deus, eu vou começar com as 5. Se tiver com 10, vamos com as 10. Quem o Senhor mandar, quem o Senhor gerar no coração essa fome, essa paixão, essa coisa gostosa de ser igreja de Cristo, a gente vai viver isso em nome de Jesus. Obrigado. Vamos lá. O grande propósito, esse é o tema da aula número 1. O grande propósito. Uma análise profunda de Mateus 28, 18 a 20. Pode colocar para nós aí, André, por favor, no telão. Mateus 28, 18 a 20. Quando Jesus veio e cumpriu a obra que ele havia de fazer, no final, antes de subir ao céu, ele deixou essa ordem muito conhecida. Vale a pena a gente ler juntos. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, ele já começa fazendo uma introdução muito forte. Ele não vai falar algo comum, ele não vai falar algo corriqueiro. Por isso ele usa dessa expressão dizendo: toda autoridade me foi dada no céu. E agora, quando ele morre na cruz, ele conquista essa autoridade na terra. Essa autoridade que um dia veio para Adão e Adão entregou a Satanás. Quando ele sai do propósito de Deus e agora Cristo, segundo Adão, restaura essa autoridade quando ele completa a obra e vai para a cruz do Calvário. E agora ele diz: toda a autoridade me foi dada, ou seja, não tem ninguém com maior autoridade nem no céu nem na terra. Jesus é a maior autoridade que existe no céu e na terra. Eu amo quando João, no Apocalipse, ele diz que olhou para o livro e não havia quem desatasse os selos que estavam no livro. E a Bíblia diz que ele chora muito, porque não foi achado em nenhum lugar, alguém que fosse digno de abrir o livro. E a Bíblia diz que ele cai e chora, até que uma mão vem sobre ele e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, e ele é digno, porque ele recebeu toda a autoridade. Fala comigo: Jesus é a maior autoridade no céu e na terra. E Jesus usa essa bagagem, esse conteúdo, dizendo que ele tinha toda a autoridade, que não tinha ninguém acima dele, para dar aos discípulos esse bastão, essa continuidade daquilo que ele mesmo veio fazer. Verso 19. Leia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, ele dá uma ordem, versículo 18, debaixo da autoridade que nos foi dada, a ordem de ir, é um imperativo, é uma ordem para os discípulos: ide e façam discípulos. Que façam discípulos, e que façam discípulos, e que façam discípulos. E esses discípulos recebem uma ordem tríplice. Primeiro, ir, que indica ganhar as pessoas para Jesus, pregar as boas novas do reino. Segundo, batizar aqueles que aceitam. E terceiro, ensiná-los tudo aquilo que Jesus ordenou, tudo aquilo que Jesus ensinou. Passa para frente o que você recebeu.
e uma garantia maravilhosa: vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Naturalmente, Jesus já falava isso, porque ele enviaria o seu Espírito para estar com todos nós. E a presença dele é a garantia que temos que a missão é possível e vai dar certo. Agora veja só, a missão é tão gloriosa, é tão linda, que Jesus confiou, Jesus acreditou que os discípulos, homens e mulheres, como eu e você, seríamos capazes de alcançar nações. Levanta a tua mão, porque a nossa unção é para alcançar nações. A nossa autoridade é para destronar principados e potestades de cidades, de estados e de nações da terra. Há uma grande autoridade espiritual sobre a igreja. Veja que essa dinâmica, ela é tão importante, e eu só vou citar os versículos. Lucas 4:18, Marcos 16:15-16, aquele que crer e for batizado será salvo, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não se fala mal, se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mateus 9:37-38, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 24:14. Então, todos esses textos indicam a mesma dinâmica de Mateus 28. Há uma concentração nesse aspecto e nessa grande missão, nesse grande propósito. A igreja de Atos dos Apóstolos foi fundamentada com esse valor, o valor de ir e fazer discípulos. Os crentes, eles iam se multiplicando. Coloca para mim, André, Atos 2:41 e depois Atos 4:4. Atos 2:41, para lermos juntos. Vamos ler? Então, que aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então eles foram praticando aquilo que receberam de Jesus, no que toca a questão de ir e a multiplicação e o crescimento. Os crentes foram se multiplicando. Agora Atos 4:4. Atos 4:4. Leia comigo. Muitos, porém, subindo o número de homens, então só de homens 5.000. E daqui para frente você não vê Lucas determinando números em Atos. O próximo texto vai dizer sobre o crescimento, dizendo que os discípulos não paravam de se multiplicar e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Já não tem mais como contar, já não tem mais como dimensionar. O impacto dessa igreja foi incrível. Veja que o treinamento apostólico tem esse objetivo. 2 Timóteo 2:2. Vamos ler juntos? E o que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. Olha o que Paulo diz. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Mateus 28:18-20 está aqui. Ô Timóteo, tudo que você ouviu de mim, tudo que você ouviu das pessoas que te cercaram, que te instruíram na fé, chama homens fiéis idôneos para que possam transmitir a outros, e esses outros a outros, até a volta de Jesus. Estamos convencidos pela palavra de Deus que, de fato, fazer discípulos que façam discípulos é o grande propósito. Nosso envolvimento com a grande comissão não é opcional. Nosso compromisso com a grande comissão não é um ministério onde eu escolho ou não fazer parte. A grande comissão é a nossa vida. Nossa agenda diária deve estar comprometida intencionalmente com a grande comissão.
ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas, para que essas façam novos discípulos e também cuidem bem desses novos, e assim sucessivamente, até que Cristo volte. Me diga qual é a missão mais importante do que essa na nossa vida. De tal maneira que hoje, em algum momento, você ouviu a palavra, você se converteu, a gente vem para Jesus, tem aquele entusiasmo da fé, a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, e com o passar dos anos, na dinâmica religiosa que a gente acaba entrando, nós acabamos bloqueando esse processo de ganhar vidas, a ponto de um crente ficar um ano inteiro na igreja e não ganhar uma pessoa para Jesus. Porque na nossa cabeça religiosa, e essa é a mente religiosa que a gente precisa expulsar, fazer a obra de Deus é vir no culto. Ninguém faz a obra de Deus vindo no culto. A gente faz a obra de Deus ganhando vidas para Jesus e discipulando essas pessoas. E isso é fazer a obra de Deus, de fato. O problema, veja só, é uma conta fácil, não é? Para você ver a crise na igreja evangélica brasileira. Quem acredita que quem não aceitar Jesus vai para o inferno? Tem alguma dúvida aí? Estou sentindo uma... Vou perguntar de novo. Quem acredita que só Jesus leva para o céu? Deixa eu mudar. Tá bom. Ai, que alívio. Você crê, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê e não pereça. Então, se conhecer Jesus, não vai perecer. Mas se não conhecer Jesus, não é? Jesus diz, precisam me conhecer. Então vamos lá. Você acredita que conhecer Jesus é imprescindível? Amém? Para alguém ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não crerão? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos, capítulo 9. Como que esse processo vai acontecer? Então você concorda comigo, irmãos? Concorde comigo. Não precisa concordar, eu estou te perguntando. Você concorda comigo que a essência do ser cristão não é apenas vir ao culto, mas sim ganhar vidas para Jesus? Para isso fazer sentido? Porque se eu creio que o inferno é real, que o céu é real, e que eu amo as pessoas, sejam meus parentes ou não, sejam meus amigos ou não, são vidas, são pessoas que a gente quer que sejam salvas, não é? Eu creio que isso deveria ser uma prioridade na nossa agenda. Se a situação, e outra, ninguém garante, ninguém pode garantir que amanhã a gente vai estar vivo, nem daqui uma hora. E se acordarmos vivo, glória a Deus. Vamos acordar. Amém? Mas não é garantia. Quantas vezes você já ouviu falar, meu Deus, se foi. Tive com ele ontem. É isso mesmo. A morte não avisa. Então, quantos concordam que essa ordem, ela é agora, ela é urgente, ela é para esse momento? E que cada crente deveria ter isso como prioridade e fazer um projeto intencional de ganhar vidas para Jesus. Que essa não é só uma missão do pastor ou de algumas pessoas, que não tem nada a ver com ministério na igreja. Que não se confunde. Ah, eu sou diácono, eu sou do louvor, eu sou das crianças, eu sou disso, eu já faço tal coisa na igreja, eu já estou fazendo a obra de Deus. Não. Esse é o problema da igreja. A gente colocou o que era prioridade para o último lugar da prateleira e pegamos o que estava debaixo da prateleira e colocamos isso como prioridade.
A nossa prioridade são pessoas. Amém? Fala assim, a prioridade da igreja são pessoas. Mas isso não está na cabeça das pessoas, minha gente. Quando as pessoas pensam em abrir uma igreja, elas não pensam nas pessoas. Não, eu preciso abrir um salão, eu preciso comprar cadeira, eu preciso comprar som. E as pessoas? E aí depois a gente diz assim, o que é a igreja? A igreja sou eu. Igreja são pessoas. Não, na verdade, na nossa cabeça, a igreja é prédio. Igreja é lugar. Eu não sou igreja no tete a tete, no real. A igreja brasileira vive uma crise de achar, é a crise católica. Só falta alguns passar aqui na frente e fazer o sinal da cruz. Só falta isso. Porque a gente fica dizendo, onde é que você vai hoje? Eu vou na igreja. Não, pastor, mas eu falo isso só porque, assim, né? Força de expressão. Será? Será que isso não está tão incutido dentro da gente, que parece que a nossa missão é aqui dentro e não lá fora? Jesus disse, vocês são o sal da terra. Irmão, quem acompanhou nas redes sociais a Aline Barros apanhando, porque deu abertura numa festa de carnaval não sei aonde aí? Quem ouviu isso? Cantora Aline Barros, uma bênção a menina. Ela deu abertura, primeiro dia do carnaval não sei aonde, contrataram o show dela. Aline Barros abre o carnaval não sei aonde. O que você acha disso? E as crentalhadas metendo pau na Aline Barros. Por quê? Porque esquecemos que a gente é sal da terra, é luz do mundo. A gente quer ser sal dentro do saleiro. A gente quer ser luz aonde já tem luz. Irmão, aonde que a dona Aline tinha que fazer show no carnaval? É onde está os pecadores precisando ouvir a palavra de Deus. Mas você consegue entender que a gente chega ao cúmulo dos crentes criticarem porque a irmã foi paga, o mundo pagou ela. Olha que bênção. O mundo pagou ela, pagou o cachê dela. Porque alguém fala assim, e ainda ganhou dinheiro. Se paga Daniela Mercury, se paga uma Ivete Sangalo, por que não vai pagar a serva de Deus? É no mundo, o mundo pagou ela. Sabe o que é isso? A menina foi na porta do inferno, na cara do capeta, para dizer que Jesus ama aquele povo. Só que o mundo religioso brasileiro, a gente está tão acostumado a separar. Irmão, parece que nós estamos voltando lá no medieval, onde tinha o mundano e os santos. Nós não podemos os misturar. Aí Jesus fala assim, vão. A igreja evangélica diz, fica. Jesus diz, vá e fala para o mundo inteiro. Vá e faça a diferença. Seja sal da terra. Você sabe por que essa expressão existe? Sal da terra? Porque o mais óbvio para a nossa cultura é sal da comida. Não é? Por que Jesus não diz, seja o sal da comida? Por que sal da terra? Você já questionou isso? Por que é sal da terra e não sal da comida? Por que Jesus usou essa expressão? Porque era uma lei dada lá em Israel, na antiga aliança, lá no deserto. Cada judeu, lá no deserto, como é que vivia no deserto? Não tem banheiro. 2 milhões de pessoas no deserto, como é que faz a questão sanitária?
a higiene. Então tinha uma ordem, é uma lei levítica. Saia de casa com sal. Todo mundo tinha que sair de casa com um saquinho de sal. Apertou, aquela dor de barriga, procura o cantinho do deserto. Não tem banheiro. Faz um buraquinho. Faz o que tem que fazer. Como é que tapava? Porque o sal matava as bactérias e não deixava proliferar bactéria. E marcava o lugar no deserto. Então você estava caminhando. Cuidado. Não... Então era identificação e purificação. Faz sentido Jesus dizer, vocês são o sal da terra. Ou seja, onde vocês estão, o mau cheiro do mundo não vai se proliferar. A maldade do mundo vai ser detida. As bactérias do inferno não vão infectar. Você é sal da terra. Yes. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você consegue entender que aos poucos a gente foi se encavernando dentro das nossas quatro paredes? Por isso aquela velha história, né? Dentro do prédio, a gente aprendeu a ser crente aqui. Aqui a gente sorri. A gente diz, Pai do Senhor. A gente chamou outro dia, meu, aqui a gente é tão querido. A irmã é tão querida, tão amorosa. O marido fica olhando, tu não viu isso em casa. Tu não viu o anjo que é isso em casa. Não é? Os filhos falam assim, ô mãe, vamos morar na igreja, porque aqui o pai é tão querido. O pai aqui nas quatro paredes é tão amoroso. É tão espiritual. Por quê, irmão? Porque a gente aprendeu a ser sal dentro do saleiro. Historicamente, religiosamente, realmente, nós não somos igreja. Nós vamos à igreja. E aí da porta para fora, eu esqueço tudo que foi pregado. Não é? A gente vê os irmãos barbados na fé. As irmãs cabelo branco na fé, fazendo beijo. Belém, Belém, nunca mais de bem. Essa é antiga, né? Essa é antiga. Não é? Ficando de mal, qualquer coisa em birra. Né? Quantos anos você tem de fé? 10 anos de fé. E não aprendeu a perdoar ainda, querido? 10 anos de fé, você não aprendeu a perdoar ainda? Eu estou com medo se o povo vai voltar quarta-feira que vem. Veja só, irmãos, vamos lá. Fazer discípulos, ganhar almas é a missão principal da igreja. Vocês concordam comigo? Quando a Bíblia diz em fazer a obra de Deus, você concorda comigo que está falando sobre ganhar almas para Jesus? Ganhar vidas e cuidar bem delas? Você concorda comigo? Você concorda comigo que nesse sentido cada crente devia ter, de forma intencional, um programa semanal, mensal, anual, para ganhar vidas para Jesus? Muito bem. O IBGE diz que nós somos hoje quase 40 milhões de evangélicos. 40 mil, vamos tirar a parte filosófica do assunto, vamos imaginar que os 40 milhões sejam crente, ponta firme. O Brasil tem 200 milhões. Você concorda comigo que um crente novo, nasceu de novo, assim, até para a saúde espiritual dele, Jesus em João 15 falou assim,
Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus está falando de vidas. Esse fruto ali são pessoas, vidas que você ganha para Jesus. Vamos lá. Não vamos ser muito, assim, exigentes. Você concorda comigo que cada crente deveria, pelo menos uma vez por ano, ganhar uma pessoa para Jesus? Você não acha que seria razoável? Claro, eu já tenho fominha aqui dizendo, Deus me livre, é pouco demais. Eu sei, eu também acho. Mas vamos botar uma. Vamos botar uma por ano. Somos 40 milhões. Se em 2025 ganhássemos uma pessoa, seríamos 80 milhões. Se em 2026 ganhássemos mais uma, seriam 160 milhões. Em 2028, o Brasil seria, entre aspas, evangelizado, sim ou não? Por que a gente demora tanto tempo? Porque apenas uma pequena porcentagem desse povo realmente tem um projeto intencional de ganhar almas. O restante está dormindo em berço esplêndido. Já sou salvo. Meu nomezinho está escrito no livro da vida. Tenho um culto gostoso. Uma palavra linda no meu lindo pastor Charles Pereira. Ai, da minha querida Rosinha. Rosinha, ela fica doida. Pastora Rosa Maria. Já estou feliz demais. Fala assim, igreja. Para o cumprimento dessa missão, Jesus deixou sua igreja. Naturalmente que para ganhar o mundo para Cristo de forma mais eficiente, precisamos andar juntos. Não tem como cumprir esse propósito sozinho. Eu vou evangelizar eu sozinho. Não tem como, né? Não tem como, não existe isso. Foi exatamente essa ideia que Deus Pai teve. Unir os discípulos, seus filhos e filhas, como uma grande família, que juntos iriam cumprir a missão de estabelecer discípulos pelo mundo inteiro. É como se Deus desse um navio para salvar pessoas que ficam à deriva no mar. Só que com o passar dos anos, o barco de salvação se transforma num cruzeiro de descanso. Reinhard Bonk, um grande evangelista, diz: a igreja não é um transatlântico turístico. A igreja é um barco salva-vidas. Mas às vezes, a gente se deleita e fica tão gostosinho nesse transatlântico que a gente prefere ficar cuidando e esquece do mundo lá fora. Veja só, eu termino com isso. Mateus 16, 18 a 20. Põe na tela, como dizia. Mateus 16, 18. Vamos ler junto, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Bom, esse texto ele tem sempre algumas controvérsias para alguns. Também eu te digo, Jesus está falando naturalmente com Pedro. Quando Pedro diz assim, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedrão na mosca, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí na sequência, Jesus fala isso. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, veja só, essa palavra Pedro, no original, é pedra pequena, pedregulho, como se fosse uma pedrinha. No português,
nós usamos várias palavras para o mesmo. Você, quando quer falar uma pedra grande, você diz assim, olha, você vai lá e vai ter uma pedra gigante, uma pedra bem grande. Você vai num caminho que tem um monte de pedrinha. Não é assim que a gente identifica? A mesma coisa Jesus está falando aqui. Só que na tradução do português ficou tudo pedra. Mas eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra, pedra maior. Que pedra maior é essa? O Cristo, que ele acabou de confessar e dizer, tu és o Cristo. Sobre esta pedra maior, a pedra angular, edificarei a minha. Obviamente que não é Pedro que é a pedra que a igreja vai ser fundamentada. Obviamente que a igreja do Senhor Jesus não estaria fundamentada num ser humano falho como eu e você. Naturalmente que a pedra da qual Jesus falava era de si mesmo, da qual Pedro acabara de confessar, dizendo que Jesus era o Cristo. Então é como se ele dissesse, tu és a pedra, mas sobre esta pedra maior que você acabou de confessar, é que eu edificarei a minha. Veja só, isso é muito curioso. Essa palavra igreja, você pode grifar na sua Bíblia. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. O primeiro texto que você vai ver a palavra igreja é aqui. É Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Se você estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver que quando os discípulos não entendiam alguma linguagem de Jesus, Jesus chamava eles à parte e explicava. Ou os discípulos perguntavam. Veja que aqui ninguém pergunta, Senhor, do que tu estás falando? Que negócio é esse de igreja que tu estás falando? Os discípulos não perguntam. Por que eles não perguntam? Porque essa palavra, irmãos, era uma palavra conhecida na época de Jesus. Obviamente que não tem nada a ver com o que a gente entende hoje de igreja. Quando eu falo para você assim, imagine uma igreja. No mínimo na nossa mente vai vir o povo reunido, vai vir aqui a gente no culto, não é? Pessoas, o culto, o lugar e tal. Não é, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Essa palavra igreja já existia. No original é eclésia, com 2 Ks. Eclésia. Eclésia significa assembleia. Então o nome original de igreja não era igreja, é assembleia, reunião, que recebia esse nome de eclésia. Então, acho que por isso que a avó te deu o nome de eclésio, né? Brincando com meu pai. Então, eclésia tem a ver com reunião, assembleia. Então, é um nome que Jesus não precisa explicar. Já existia esse conceito de eclésia, assembleia, reunião de pessoas. Esse conceito já existia. Então, quando Jesus diz, eu vou edificar a minha, vocês, discípulos, conhecem outras assembleias, outras reuniões que acontecem por aí. Eu vou edificar a minha. Quais eram as eclésias mais conhecidas da época de Jesus? A eclésia tinha o conceito grego e tinha o conceito romano. Como é que eu sei que Jesus aqui está usando mais o conceito romano do que essa eclésia, do que o conceito grego? É que nesse exato momento, em Mateus 16, Jesus está levando os discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe.
A cidade de Cesareia de Filipe era em homenagem ao imperador romano, que era o Filipe. Ele faz uma cidade para si e põe o seu nome. Ele era um dos Césares. Então ele coloca o nome da cidade, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma colônia romana, influenciada completamente pelos romanos, povoada por romanos e por pessoas que eram de outras nações e que receberam ou compraram a nacionalidade romana. Essa cidade, ela era uma cidade extremamente pagã, com muitos deuses que eram adorados ali. Dentre eles, o deus Pan. O deus Pan era uma figura metade bode, metade homem. Esse deus Pan, ele tinha um templo muito grande na cidade de Cesareia. E existia dentro do templo do deus Pan uma grande porta, aonde ali eles faziam uma grande, tipo um forno, uma espécie de um forno. Eles jogavam fogo dentro dessa porta e ali sacrificavam crianças, sacrificavam animais a esse deus Pan. E essa porta, ela era conhecida como um portal de acesso aos espíritos, que tinham acesso ao mundo real por essa porta. E o nome dessa porta era conhecida como Porta do Inferno. Jesus leva seus discípulos a essa cidade, Cesareia de Filipe. Para começar, nenhum rabino que tinha os seus talmidins, um mestre como Jesus, que tinha seus discípulos, no ensinamento, levava seus discípulos para uma cidade como Cesareia de Filipe. Na visão judaica, Cesareia de Filipe era um lugar impuro. Nenhum judeu entrava em Cesareia de Filipe pela adoração a outros deuses. Jesus faz questão de pegar seus discípulos, levá-los a Cesareia de Filipe, no centro da adoração pagã da época, para dizer nos olhos deles: por causa da eclésia romana é que essa cidade foi edificada. Mas eu edificarei a minha eclésia. Eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha assembleia. E as portas do inferno, ou seja, nem aqueles que hoje adoram aos deuses e nem aos espíritos que têm acesso poderão impedir o avanço da minha igreja. Como é que eu sei que ele dá ênfase nessa palavra, e essa palavra tem o conceito romano? Porque ele está numa cidade romana. Os discípulos estão familiarizados com essa expressão. E o que era uma eclésia romana? Rapidamente, vocês me dão mais 10 minutos? O que era uma eclésia romana? Roma queria expandir seu território. A maneira mais comum de expandir o território, a força. Reúne o exército, escolhe a cidade que quer invadir, pesquisa como invadir, vai lá e toma a força. Só que ganhar uma cidade à força era muito prejuízo. Ganhar uma cidade à força é muito caro, a guerra é muito cara. Morrem muitos soldados, temos muitas baixas. Tem outro jeito de conquistar a guerra sem ser na força? Roma descobriu que tinha. E Roma lançou uma grande propaganda, um grande marketing. Sabe o sonho que muitos têm de ir para os Estados Unidos e ter o green card? O green card é quase que ser um cidadão americano. Então, Roma espalhou essa ideia de que a melhor coisa do mundo era ser um cidadão romano. De fato, Roma se tornou um grande império, rico e poderoso. Eles inventaram as estradas, os caminhos para os grandes centros, os grandes comércios. Todo o sistema jurídico de Roma era muito avançado.
Roma que criou a ideia de que nenhuma pessoa pode ser sentenciada a nada sem o devido processo legal. Doutora sabe que o nosso direito é extremamente influenciado pelo direito romano, porque Roma é o império disso. Então, de tal maneira que ser um cidadão romano era algo honroso. Os que não eram cidadãos romanos por nascimento, compravam a cidadania romana. Lembra quando Paulo foi preso em Filipe e descobrem que ele é cidadão romano? O soldado diz assim: você é cidadão romano? Porque eu sou cidadão romano, mas eu tive que comprar e me custou muito caro. E Paulo diz: para mim foi me dado por direito de nascimento. Paulo era romano e também judeu, tinha dupla nacionalidade. Então isso dava a ele acesso ao Império Romano. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então, pertencer a Roma era algo muito importante. Então o conceito de ser um romano, essa propaganda se espalhou. Então o imperador fazia o seguinte: vamos imaginar que nós estamos naquela época e que o imperador romano quer invadir Balneário Camboriú, quer tomar posse de Balneário Camboriú e transformar Balneário Camboriú numa colônia romana. O que ele faz? Ele reúne cidadãos de Roma, chama para uma eclésia, chama para uma reunião, para uma assembleia, e desafia essas pessoas, dizendo assim: eu quero que vocês todos se mudem para Balneário Camboriú. Vocês vão morar nos apartamentos em Balneário, vocês vão trabalhar no comércio de Balneário. Quem mexe com pedreiro vai trabalhar nas obras em Balneário, quem é médico trabalha nos hospitais de Balneário, e assim por diante. E vocês vão difundir entre os moradores da cidade de que pertencer ao Império Romano, de que ser um cidadão romano é a melhor coisa do mundo. Então, um romano entrava lá numa empresa e perguntavam para ele: de onde é que você é? Onde é que você chegou? E aos poucos ele ia dizendo: eu sou um cidadão romano. E o que significa? Nossa, você é um cidadão romano? Sim. Significa que eu sou protegido pelo meu país. Significa que se acontecer alguma coisa comigo aqui, Roma envia seus soldados para me defender, porque eu sou um cidadão romano. Significa que Roma não vai aceitar qualquer denúncia contra mim sem o devido processo legal. Roma me sustenta aqui. Roma me mantém aqui. Minha família está segura. O outro cara que estava num lugar, família sofrendo, com fome, com dificuldade, ele fala: meu Deus, que coisa boa, hein? Mas você sabia que você pode ser um cidadão romano também e ter todos esses privilégios? Mas como? É só convencer o seu rei, porque o nosso imperador vai invadir esse lugar. E tem duas formas: ou vocês se entregam, ou vocês abrem as portas e se tornam romanos, uma colônia romana, e vocês serão prósperos. A maioria dos lugares era contagiado de tal forma, e a história conta que quando o exército romano chegava para conquistar a cidade, havia quase que uma faixa de boas-vindas. Ou seja, vocês são bem-vindos aqui, nós queremos nos tornar colônia romana. Por isso Roma expande o seu território sem matar um soldado. Há uma entrega de bandeira branca. Com isso, não há despesa, o império ganha só por influência. Agora, olha que legal. Jesus olha para os discípulos e fala assim: eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. E a minha igreja, a minha eclésia vai se infiltrar
no meio das cidades, das escolas, das faculdades, dos prédios, dos bairros. Eu vou enviar a minha assembleia e vocês vão se infiltrar no trabalho das pessoas. E você vai chegar lá feliz, e você vai chegar lá cantando, e alguém vai dizer: por que você é tão alegre? E você vai dizer: olha, é porque eu não sou daqui, eu sou de um outro país. Mas de que país você é? Eu sou cidadão do céu, eu sou cidadão do reino dos céus. Mas o que é ser um cidadão do reino dos céus? É ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem alegria, que tem paz, que tem a certeza, que tem um Pai que cuida de mim 24 horas por dia, não me deixa faltar nada, abençoa minha vida e toda a minha família. É muito bom pertencer a esse reino. Uau, como é que eu ganho o green card do teu país? É muito simples, é muito caro? Não, é só receber o Filho de Deus, o príncipe desse reino, conhecido como príncipe da paz, Pai da eternidade. Se você recebê-lo no seu coração e confessá-lo publicamente, você passa a pertencer a esse reino poderoso. Está vendo porque você tem que representar bem o seu reino? Você foi enviado como eclésia. Então a ideia de Deus é simples. Aqui é o QG, nosso quartel-general. A gente reúne os embaixadores. E aí Paulo vai usar essa expressão na carta aos Coríntios. Vocês são embaixadores em nome de Deus. Representantes do reino do céu na terra. Fala assim: eu sou representante do céu na terra. Aqui reunimos os embaixadores, treinamos os embaixadores, fortalecemos os embaixadores, curamos os embaixadores, ensinamos os embaixadores, enchemos ele com o Espírito Santo. E quando você sai lá fora, você sabe que você é um infiltrado. Que chique isso. Você pode dizer: não, eu não sou deste mundo. Já para dar um medo na pessoa. Não é? Eu pertenço ao reino dos céus. Ah, por isso que você é tão alegre. Isso. Por isso que eu vi você tratando com tanto carinho a sua esposa. Por isso que eu vi você passeando com o teu filho na rua e vocês dois rindo. Por isso que aquele dia eu fui almoçar na tua casa e a tua casa é tão cheia de paz. Por isso que eu tenho trabalhado aqui do teu lado e vejo que você não reclama, não murmura. Porque eu sou um cidadão do reino dos céus. Onde estão os cidadãos do reino dos céus? Fala para o teu vizinho: por isso que você é tão gente boa lá fora. É por isso. As pessoas querem fazer parte desse reino. As pessoas vão te procurar porque elas querem pertencer a esse reino. Veja, o DNA da igreja de Cristo é esse: as portas do inferno não vão impedir o avanço da igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Agora, para fechar, pensa comigo. Todo esse conceito do que é ser igreja, a gente foi no cerne, a gente foi na raiz. Vamos fazer um comparativo. Será que o que a gente vive igreja hoje, de forma geral assim, né, igreja, será que bate? Será que quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, será que ele pensou nisso aqui? Ele pensou nessa rotina de ser igreja?
Você quer isso que ele idealizou? Gente brigando por posição. Eu quero ser apóstolo, bispo, arcebispo, vice-deus. Não, daqui a pouco eu vou estar ocupando o lugar do Espírito Santo. Porque um querendo ser maior do que o outro, melhor do que o outro, e maior do que o outro. Será que é isso que Jesus idealizou, ser igreja? Será que é isso que estava no coração dele quando ele diz, eu vou edificar uma igreja? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A minha igreja vai ser tão viva que o inferno não vai prevalecer. Então, a dinâmica que a gente tem que promover é essa dinâmica do ser igreja. Ser igreja e não ir na igreja. Fala assim, eu sou a igreja. E eu estou com a igreja. Isso aqui é apenas o prédio da igreja. Mas não é a igreja. A gente pode ficar sem prédio, que a igreja continua igreja. Por isso que na pandemia um monte de gente desviou. A maior crise de fé que nós tivemos foi na pandemia. Porque os crentes se sentiram assim, não posso ir na igreja. E aí muita gente esfriou na fé. Por quê? Porque aprendeu a ir na igreja, mas não aprendeu a ser igreja. E se eu não aprendo a ser igreja, o caos está estabelecido. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé, por favor. Eu dei a metade dessa aula. Nós vamos terminá-la semana que vem. E se Deus quiser, já emendamos na segunda aula. Semana que vem vai ter uma dinâmica. Uma dinâmica. No meio da aula eu vou parar para fazer uma dinâmica. Eu precisava fazer hoje. Não, está tarde. Vamos fazer quarta-feira que vem. Eu só dei um... Então tá bom. Vocês me convenceram, insistiram tanto. Mas é rapidinho, eu não vou fazer ela completa, só para... Tá? Eu queria que vocês, rapidamente... Quem aqui já tem grupo de crescimento? Levanta a mão. Quem já faz parte de um grupo de crescimento? Muito bem. Quem já faz parte de um grupo de crescimento, reúne com o seu grupo de crescimento agora. Rapidinho, rapidinho. Para a gente diferenciar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente para quem já tem grupo de crescimento. Vem aqui para frente. É rapidinho, não precisa nem ir embora. Juntem os grupos de vocês, fechem em grupinho, fecha o grupinho aí. Fecha o grupinho, fecha o grupinho. Fecha o grupinho. Fecha o grupinho. Quem não está em grupo de crescimento, naturalmente é quem ficou na cadeira. Nós vamos fazer outra divisão. Quem não tem grupo de crescimento e é solteiro, levanta a mão. Solteiro. Eu vou pedir para os solteiros vir todos para esse lugar aqui. E todo mundo que está aqui, que é casado, namorado, noivo, passa para cá. Os solteiros ficam aqui, nesse lado esquerdo.
Fique aqui nas cadeiras, tá? Para não misturar com o povo que tem PG, que tem GC. Quem é solteiro, divorciado, viúvo, viúva, sentimentalmente você é sozinho. É só você e o Espírito Santo, por enquanto. Vai que nessa aleluia. Muito bem. Muito bem. Agora, vocês que ficaram nas cadeiras, eu queria, quem é casado, procure, se conecte. Você vai, presta atenção, vocês que estão nas cadeiras, se conecta com um casal que você, se for possível, aí a gente vai ter que ter essa flexibilidade, essa humildade, esse carinho. Porque a ideia é que você se conecte com outro casal que você tem alguma conexão. Se você tem alguma conexão com algum casal, procura ele aí agora. E se unam como casal. Para ter 4 pessoas, né? 2 casais. Se você conhece, vai até ele, se você tem alguma conexão. Não. Não pode vir para cá, isso aqui já está fechado. Aqui já está fechado. Fechou? Tem algum casal que ficou sozinho? Levanta a mão. Ó, vocês casais ficaram sozinhos, dá uma olhada para outro casal que ficou sozinho aí e conecta aí. Conecta, ó, é nós. Isso. Levanta a mão, outro casal que está sozinho. Todo mundo conectou aí? Ó, tem um querido aqui que é casado que não está conectado. Tem algum outro casal que não conectou ninguém ainda? Ali, ó, pronto. Faz amizade aí. Algum casal está sozinho? Ninguém pode ficar sozinho. Vocês estão sozinhos ainda? Ó, aquele casal simpaticíssimo. Tem algum casal que está sozinho? Não? Então vou fazer o seguinte. Conecta com eles ali, ó. Com esse... Vocês aí, vocês 3, conecta com eles ali atrás. Isso. Pronto. Para ninguém ficar sozinho. Agora vocês aqui na frente, olhem para mim. Coisa linda. Qual grupo aqui vocês estão em mais de 3? Levanta a mão. Qual grupo aí está com mais de 3? Então eu preciso que agora vocês dividam vocês em grupos de 3. Pode mandar um grupo aqui para cima, para a gente diferenciar bastante. Pode subir aqui. Hã? Casal? Então divide. Tem quantos casais aí? 3. Não, então fica assim. 2 casais, está ótimo. O ideal é 2 casais. Quando é casal, 2 casais. Se pode ser um casal e uma pessoa solteira, pode ser, não tem problema. Mas nós temos que... Como? Isso, então vocês têm que ficar em 2 casais ou 3, de 3 em 3. Entendeu? E vocês? 3 solteiros juntos, 3. 3 em 3, tá? Solteiros? Coisa linda. Solteiros aqui, ó. Todos, mas vocês são do mesmo pequeno grupo? Do grupo Crescimento já? Não? Não, então vocês sentam lá. Aqui na frente é só para os grupos de crescimento. Quem já está em grupo de crescimento. Vai ali, ó, naquelas cadeiras que a gente vai. Vocês 3 estão juntas, não estão? Vocês 3? Pronto, já está pronto, pode ficar aí. Vocês 3, une vocês 3. Solteiros, quem é solteiro? Conecta de 3 em 3, vai.
3 em 3. Conecta aí. 3 em 3. 3 em 3. Se alguém ficar sozinho, conecta e fica 4. Não tem problema, mas o ideal é 3. Por quê, pastor? Porque nós somos bíblicos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está ali, então já tem 4. Maravilha. Fechou? Vocês estão em 3? 3, 3, 3, 3, 3. Vocês aqui dividiram? Os grupos aqui, tudo em 3? Jorge, todo mundo dividiu aí? 3, 3, 3, 3. Muito bem. Eu quero que vocês façam uma rodinha entre vocês 3. Ou o grupo que ficou. 4, 3. Faz uma rodinha aí, dá as mãos. Dá as mãos, deem as mãos, deem as mãos. Deem as mãos. Deem as mãos. Muito bem. Nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, juntos e unânimes, esse é o Espírito, em favor de algo comum, em favor de um projeto que vai, essa igreja não vai ser mais a mesma. Se ela já era tão abençoada e tão acolhedora, Pai, nós vamos ficar muito pertinho do que é Atos dos Apóstolos. Meu Deus, nos abençoe, nos dê a Tua graça. Nos dê a bênção, Senhor, de caminharmos juntos no mesmo propósito. Nos dê a bênção, Senhor, de vivenciar a igreja na essência do ser igreja. Hoje foi dado o pontapé inicial de uma visão que o Senhor nos deu. E nós vimos milhares de pessoas envolvidas, todos participando, todos atuantes no reino, todos edificando uns aos outros na fé. Pai, nós declaramos sobre cada um a Tua bênção, em nome de Jesus, e que juntos possamos orar uns pelos outros, compartilhar vida uns com os outros, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pega o teu celular aí agora, anota o nome de todas essas pessoas que estão com você aí. Isso, todos anota um, pega todo mundo, o número de todo mundo aí. Número de telefone, WhatsApp, pega aí. Fala para ele assim, ó, eu me comprometo até quarta-feira que vem, todos os dias, orar por você. Você ganhou um intercessor diário. Assim, eu ajudo a cuidar de você. Todos serão cuidados. Em nome de Jesus. Amém? Então você tem uma missão. Nós vamos começar a praticar esse negócio. Ser igreja de verdade. Se importando um com o outro. Amém? E como é que a gente começa a provar isso? Não tem nada mais poderoso que a oração. Amém? Você vai orar todo dia. Em nome de Jesus. Se você esquecer de orar, nem que seja no almoço, Senhor, dá uma dor de barriga. Tô brincando. É que você não vai esquecer agora. Porque senão vai dar dor de barriga. Ore. Pega o WhatsApp e pergunta para essa pessoa amanhã, querido, me dá um motivo para eu orar essa semana por você. Me dá um motivo para eu interceder pela tua vida essa semana. Amém? Quem crê que depois de uma semana de oração essa pessoa pode receber um grande milagre? Então vai depender da tua intercessão, da nossa oração. Amém, gente? Muito bem. Fechou? Pegou o número de todo mundo aí? Já tem?
Então, não esqueça do rosto. Não esqueça. Quarta-feira que vem, não falte. Não falte. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a perfeita comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, hoje e sempre. E o povo de Deus diz? Amém. Semana que vem vocês vão ganhar a apostila. Deus abençoe você que estava online aí. Vem quarta-feira, tá? Você está com a gente aqui.